Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quatraque, 4, Rua 19, lote 37. Boa tarde, senhores ouvintes do programa O que é o Espiritismo, que vai ao ar todos os sábados a partir das 17 horas na Rádio Ilha do Amor FM, onde a gente pode também ser acessado nas redes sociais da rádio ou nas redes sociais do programa O que é o Espiritismo. Hoje nós trataremos de um assunto aqui que é muito bom de ser tratado, é falar de amor. E para isso a gente trouxe um companheiro da Ismael, o Ronaldo, para que pudesse estar conversando conosco sobre esse assunto. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos. Tá. E, Tati, vamos então com o nosso momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Enamorar-se de virtudes. O homem está sempre em busca da felicidade. Perseguindo essa meta, traça roteiros que imagina possam levá-lo à plenitude de seus sonhos. É comum que se encante de modo particular por uma pessoa com quem deseja seguir pela vida fora. Para conquistar esse ser que parece a personificação de um ideal, nada se afigura muito trabalhoso ou difícil. Tomam-se cuidados especiais com a aparência, o modo de falar e de agir a fim de impressionar favoravelmente. É natural e saudável que se esteja disposto a labutar na conquista de uma meta, seja a companhia de uma pessoa, um projeto profissional ou outro desiderato digno de investimento. Os esforços dispendidos na realização de um ideal, mesmo que ele não seja atingido de pronto, sempre tem uma consequência positiva. Por exemplo, a persistência em ser gentil, educado e compreensível com uma pessoa específica que se pretende seduzir, pode tornar alguém consciente de seu agir equivocado nas demais situações. Mas o fato é que a felicidade real jamais está nas mãos de outro ser humano, por especial que ele seja. Do mesmo modo, a conquista de um emprego, a aquisição de um bem, nada disso tem o condão de conduzir o homem à plenitude de seu ser. A felicidade não está em coisas ou nos outros. Ela é um estado de consciência, de harmonia com as leis divinas. Veja-se o exemplo do Cristo. Nasceu em família pobre, jamais foi importante no sentido mundano. Não era compreendido pelos que o cercavam. Padeceu contato com massas ignorantes, com governantes despóticos e teve morte violenta. Mas ninguém ousa sugerir que o Cristo foi um infeliz. Um espírito de sua envergadura evolutiva não poderia ser infeliz, embora tivesse de enfrentar obstáculos. No entanto, sempre foi grandemente só, pela ausência na terra de seres que o ombreassem em entendimento e valores. Ele foi feliz, embora não tivesse nada do que habitualmente se considera como conducente à felicidade. Isso revela o quanto o homem se ilude ao eleger suas metas para uma vida mais plena. Viveremos para sempre, podendo contar por todo o tempo com uma única companhia, a nossa. E é muito entediante a convivência com alguém mesquinho, egoísta, arrogante, grosseiro ou inculto, não é mesmo? Então, um bom caminho para o atingimento da genuína felicidade é nos indagar como gostaríamos de ser, não apenas nesta encarnação, mas com o passar dos séculos. Pensar a longo prazo pode ser uma eficiente forma de evitar o estabelecimento de metas equivocadas ou rasas. Dentro de algumas encarnações, de que adiantará ter conseguido muito dinheiro ou um corpo perfeito nesta vida? Com certeza, muitos de nós já nos sentimos cansados de alguns de nossos defeitos,
pois é triste chegar ao final do dia e lamentar os próprios atos. Reflitamos sobre as virtudes que desejamos ter e busquemos nos enamorar delas, pois uma vez conquistadas, serão nossas eternamente. Admiramos e desejamos a companhia de pessoas bondosas, generosas, calmas, honestas, trabalhadoras e gentis. Então, sejamos assim, envidando esforços para desenvolver as qualidades almejadas, do mesmo modo que o faríamos para conquistar a pessoa amada ou o emprego cobiçado. Somente nossa transformação moral com a adoção de um patamar de conduta sublimada pode nos tornar seres plenos e pacificados. Mas isso exige treino e esforço, pois nada de valioso na vida vem de graça. Não há como nos tornar virtuosos exercitando vícios. Pensemos nisso. Bom, vamos agora para a nossa roda de conversa com o nosso convidado Ronaldo, que nós vamos tratar de amor. E para tratar de amor, a gente escolheu o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que ele diz amar ao próximo como a si mesmo. Só que o nosso tema, ele diz assim, por que devemos amar o nosso próximo? Vamos lá, Tati, com a nossa vinheta da roda de conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Muito bem, Ronaldo. A pergunta é, por que amar o nosso próximo? Quando no capítulo 11, Jesus foi questionado e disse, foi questionado, quais seriam os grandes mandamentos? Quais seriam os grandes mandamentos? Ele diz, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, por que amar o nosso próximo? E quais são os exercícios que devemos fazer para aprender a amar esse próximo? E quem é esse nosso próximo? Fique à vontade. Boa tarde a todos novamente, é um prazer participar desse programa. E como já diz o poeta, amar se aprende amando. Vamos então ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 11, que é o nosso tema. Lá está escrito literalmente, no seu início o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Que ponto delicado é esse? No livro Em Nome do Amor, Divaldo narra uma história de que em 1962 ele participava de uma reunião mediúnica dirigida por Francisco Cândido Xavier e houve uma manifestação através do próprio Chico, se dirigiu para ele que estava na outra extremidade da mesa, pegou um lápis que tinha na mesa e fumou literalmente o lápis, esse espírito, através do Chico, e se dirigiu ao Divaldo dizendo, você lembra de mim? Você me conhece? Ele disse, não o conheço. Pois é. Só que em 1954, portanto, 8 anos antes, Divaldo narra que esteve numa cidade, não diz o nome da cidade, numa cidade do Paraná, participando de um encontro. E o espírito diz que desde o avião ele o acompanhava. E o Divaldo disse que ao descer do avião viu Lins do Rego e outros espíritos lá, mas não viu esse. E aí o espírito diz quem estava no avião, o que o Divaldo foi fazer e onde ele esteve. Ele disse, você lembra daquela noite fatídica que nós estávamos no 12º andar, e diz o endereço, ele também não narra no livro, mas só diz o endereço que eles estavam. Uma mulher, amiga do Divaldo, conhecida de há muito, se levantou, sob um surto obsessivo, segundo ele, se dirigiu a ele, ele levantou e ela foi... ele se surpreendeu porque era uma senhora muito delicada e educada, e foi o ofendendo e botando o dedo em risco na cara dele, e ele foi se dirigindo para a janela. Quando ele percebeu que ele sentiu que ela ia empurrar da janela do 12º andar, ele afastou bruscamente e a empurrou. O espírito narra essa situação, que teria acontecido 8 anos antes. Aí o espírito pergunta, então, nos conhecemos ou não? O Divaldo diz, certamente nos conhecemos então. E se eu
fez alguma coisa, chegou a hora então de pedir perdão. O Espírito diz: por enquanto eu vou lhe acompanhar durante 5 anos. Depois, aí eu anuncio a decisão. 5 anos depois, não mais numa reunião presidida pelo Chico, já na mansão, em algum lugar que o Divaldo trabalhava, exatamente quando fez 5 anos o Espírito se manifestou. Naquele encontro do Paraná, o Espírito colocou um apelido nele, um alcunha. 5 anos depois ele se manifestou chamando por aquele apelido, que o Divaldo naturalmente não fala no livro, para não ser usado depois. E o Espírito disse: 5 anos lhe acompanhei, foi a sua sombra, é o termo que ele usa. Durante 5 anos eu fui a sua sombra. E hoje, a partir de hoje, eu vou lhe ajudar em tudo que eu puder e que for necessário. Eu vou até o limite da minha força para contribuir com você. Agora, você não me venceu, você me convenceu. Aí fecha. Você me convenceu pelas lágrimas, pelas lutas e pelas renúncias que você fez. Olha o ponto delicado do amor que a mensagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós. Um comportamento desse do Divaldo não é senão um sentimento delicado que para nós e na nossa compreensão tem o nome de amor. Bem mais ampliado o amor do Divaldo do que o nosso, que eu diria que mais terra a terra. Mas assim, a gente enquanto espíritos encarnados, a gente tende a fazer uma confusão com relação a essa questão amor. E a gente materializa muito essa coisa do amor, principalmente gerando para o lado do sexo, certo? Onde não existe verdadeiramente esse amor para determinar essa situação. E é assim que a gente tem que entender esse amor, que não pode existir um amor partindo para outros seres, sem existência dessa questão sexo, não. De novo, vamos recorrer ao capítulo 11 do Evangelho, que é o nosso tema. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para abraçá-las. É encarar a grande família humana como a sua. E aí eu me recordo do Sérgio Lopes, é um psiquiatra gaúcho. Ele faz uma analogia que o contrário do amor não é o ódio. Porque o ódio, segundo ele, é o amor adoecido. Ele diz que o contrário do amor é o medo. Como assim o medo? E aí ele dá um exemplo de que, para colocar um amor, o amor mais sublime que a gente conhece, é o amor de mãe, ele diz. Então, para dar esse exemplo, ele narra que uma mãe vai com um filho pequeno, 3 ou 4 anos, atravessando uma rua. Ela se distrai um pouco e o filho avança. Aí ele diz que, por instinto, ela corre rapidamente para acudir ou para salvar o filho de algum acidente. Aí ele diz que isso não é amor, é medo de o filho ser atropelado. Tanto não é amor que ele diz, quando ele vai para a vertente maior e mais sublime do amor com relação à humanidade, que ela faz isso pelo filho dela, não faz pelo filho da vizinha, por exemplo. Então, quando a gente tiver uma compreensão maior do amor, aí nós faremos isso pelo nosso filho, pelo filho do nosso vizinho, pelo filho até do nosso inimigo, o Evangelho diz. Ela não diz, amai os vossos inimigos? A nossa compreensão de amor, para trazer para ti, para clarear um pouco mais sobre a sua pergunta aí, o amor sempre está ligado a uma conjunção carnal. A delicadeza da nossa compreensão, da nossa incompreensão nesse caso. Aí a Nete Guimarães, fazendo um raciocínio, eu achei interessante, um dia desses ela falando, ela disse assim, que a gente tem uma compreensão tão tosca sobre o amor, e aí ela diz que se eu sou casado ou casada, amo o meu marido ou a minha esposa, ele ou ela me trai, eu entro em tristeza, às vezes em depressão, e às vezes até em ideação ou consumação de suicídio. E aí, qual é a nossa definição? Foi por amor que eu fiz isso. Será que foi? Que amor é esse?
que uma outra pessoa comete um deslize, comete um erro, e você é que se pune dessa forma a ponto, em alguns casos, até de tirar a vida. Interessante esse raciocínio dela, eu achei. Quer dizer, aí ela aponta que quando uma pessoa me ofende ou me trai, e eu entro nesse pensamento e nesse sentimento, nessa compreensão delicada do que é o amor, aí está muito mais contido egoísmo, por exemplo, do que amor. Porque quando a gente começa a amar verdadeiramente, a nossa visão se amplia de tal forma que não contempla esses sentimentos negativos e esses pensamentos. Mas a sociedade caracteriza o amor e a intensidade dele é de acordo com o nosso comportamento. Por exemplo, se você tem de novo, para falar das relações entre casal, por exemplo. Se eu amo muito a minha esposa e ela desencarna, por exemplo, a medida desse amor que a sociedade vai me dar é o tempo que eu passar deitado, sem comer, sem dormir, sem tomar banho, sem me comunicar com os familiares. Se você passar 40, 50, 90 dias dentro de uma rede sem fazer a barba, sem cortar o cabelo sujo, aí parte da sociedade, uma boa parte, vai dizer assim, olha o tanto que ele amava ela. Ao passo que, se você realmente ama essa mulher, mas isso aconteceu e vai acontecer com todos nós, uns vão primeiro, outros vão depois, mas se você sente saudade, você chora, mas você se recupera e toca a sua vida. Quanto mais rápido você fizer isso, menos você ama aquela pessoa. Essa é a compreensão social. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Voltando agora ao nosso programa, ao nosso companheiro Ronaldo, ele disse que ainda tem muitas histórias para nos contar sobre o amor. E ele quer mostrar para nós que o amor não fica somente nessa relação entre eu estar próximo, eu não estar, mas de desenvolver algo maior sobre isso. Porque esse amor, ele não é apenas aquele que eu tenho por aquele que está muito mais próximo de mim ou que tem uma relação maior comigo. Mas tem que ser uma coisa mais ampla em que eu possa estar fazendo com muito mais pessoas do que aquilo, ou com muito mais coisas até, que estão em volta de mim. Seria esse, ou seriam esses os nossos próximos, mais próximos de nós, e que eu preciso aprender a amar? Nós temos uma grande dificuldade, não exatamente de amar, eu acho, mas de assumir. A nossa educação é assim, ó, uma mãe educando um filho ou um pai, a orientação é assim, não diga que ama primeiro. Porque isso, em algum momento, denota fraqueza. Tanto que, até para os casais, quando você diz assim, eu te amo, aí a outra pessoa diz, eu também. Mas a dificuldade em pronunciar o eu te amo, para nós, é difícil. É um sentimento delicado. Mas só por isso ser delicado, ser difícil de expressar, ele não deixa de existir. Por exemplo, é quando você ama muito uma pessoa e tem dificuldade de expressar na fala. Isso eu estou falando de uma mensagem que eu recebi dias atrás aí numa rede social. Quando você diz assim, leva o casaco que pode estar muito frio. Toma esse chá ou esse café para aquecer a garganta. Me dá a mão, eu vou te ajudar a atravessar a pista que o sinal está fechado. Aí, em todas essas palavras, em todas essas frases, está contido o eu te amo. Quem tiver ouvindo, que entenda, ou não. Mas a nossa necessidade é de que alguém diga para mim, Ronaldo, eu te amo. Agora eu pergunto, só porque alguém diz e pronuncia essa frase, Ronaldo, eu te amo, só por isso eu vou me sentir amado? Não vou. São as ações que podem... Se não tiver acompanhado na convivência do dia a dia, leva o casaco, tome esse chá, cuidado que o sinal está fechado. Se não tiver acompanhado desse cuidado, desse olhar e desse carinho, eu não vou registrar isso. Até porque a fala é uma coisa, o sentimento é uma outra, completamente diferente. Inclusive eu posso ser abraçado ou abraçar e ouvir ou falar eu te amo e não sentir absolutamente nada.
no livro, naquela obra Entre a Terra e o Céu, no capítulo 22, 23, eu acho, 22 ou 23, é narrada a história de uma criança que vive a partir de então com a madrasta. Portanto, a mãe faleceu, desencarnou. E aí tem uma confusão terrível no lar por conta disso. A mãe, que já faleceu, está obsidiando a madrasta da criança. A criança faz uma oração tão sentida, e aí o André Luiz, com a equipe lá, com Clarence, vão buscar alguém nas esferas mais altas para acudir e para socorrer aquela enferma, que já está em via de desencarnar no leito. Vão buscar a irmã Clara. Quando ela chega, o André Luiz fica intrigado, por que Clarence ele não consegue resolver aquilo? Clarence olha para ele e diz assim, aqui não é exatamente uma questão de poder, aqui envolve uma outra coisa, aqui envolve sentimento, aqui envolve amor, e você vai já saber por que nós convidamos a irmã Clara. Depois de todas as tentativas passadas, então quando a irmã Clara chega, tem uma reunião de alguns minutos com Clarence a sós, e depois ela adentra o aposento que está obsidiada, em vias de desencarnar, e ela não dá uma palavra sequer. Isso intriga o André Luiz. Que a irmã Clara não dá uma palavra, ela chega, envolve a doente, entre aspas, em um abraço e em um sentimento profundo que eles conseguem visualizar, caindo aquela névoa, aquela luz azul, de várias cores, de várias tonalidades. E aí Clarence vira para ele e diz, é o amor que faz isso. Foi o sentimento. Possivelmente, ele diz, a irmã Clara já passou pelo que ela está passando e por isso chegou agora com esse sentimento. Porque a última frase que a irmã Clara diz é assim, eu compreendo você, aí abraça. Tudo que ela emana é o que precisa para solucionar aquele caso. Então, o amor, ele não se expressa, ou não se expressa somente através das palavras, ou através da frase, eu te amo. Você pode conviver com uma pessoa anos e nunca pronunciar eu te amo, mas ela pode se sentir amada e pode ser amada por isso. E você pode conviver com outro que diz toda hora eu te amo e você não vê isso, não sente, não registra. Porque antes de você falar, você emana. Eu tive a oportunidade de um encontro em Açailândia, fui convidado a participar de uma reunião mediúnica do centro lá. E fiquei ali, já quase no final da reunião se manifestou um irmão, um espírito zangado, ameaçando e tal, e o dialogador estava conduzindo o diálogo tranquilo, quando o irmão perguntou, e o que é o amor? Defina para mim o que é amor. Aí já comecei a pensar, se fosse eu que estivesse dialogando, o que eu ia dizer? Aí comecei a elaborar. E ela não conseguiu falar muita coisa, e o próprio irmão disse assim, não precisa você dizer ou definir o que é o amor. Mas eu vou lhe dar uma chance de aprender, ou de sentir o que é o amor. Abrace as pessoas e não diga nada. Deixe que o seu coração fale e ouça o coração de quem você abraçou. Aí você sabe o que é o amor. Eu nunca esqueci isso. Então você fica se perdendo às vezes em poesias e em frases feitas e no que for para expressar um amor. O amor não precisa disso. Ele é um sentimento delicado que existe em cada um de nós e ele aflora no momento certo. Esse momento certo é a hora que a gente deixar. E como é que a gente deixa o amor aflorar? É amando, é praticando. E nem sempre, agora volto lá em nome do amor, e nem sempre é fácil. Como foi que o Divaldo convenceu o sombra, aspas, dele lá? Foi através de a finalização, renúncias, lágrimas. Foi aí que ele convenceu o obsessor a se tornar o amigo dele. Foi através do sentimento, não foi através de palavras. Então, a gente pode concluir de toda essa fala que a gente teve aqui, que o amor, ele transmite ação. Sim. Sempre sem ação. Dúvida, sempre, sem dúvida. E que tudo que se disser apenas se disse apenas. Entendeu? Não é isso? Seria isso dessa forma? Tanto que no princípio o entendimento era assim, ó, não faça aos outros o que não querereis que os outros façam a você. Correto? Agora não mais. Qual é a fala assertiva agora? É faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. E esse verbo requer ação.
Então você tem que se levantar e agir, amar, no caso. De novo trazendo a Anete Guimarães, porque assim, ó, a nossa compreensão mais sublime de amor é o amor de mãe. Numa palestra que 80, 90% do público era feminino, ela pergunta assim: quem você ama mais? O seu filho ou o seu marido? A resposta maciçamente foi que ama mais o filho, um amor mais sublime. Aí ela faz um raciocínio de que, se você é espírita, principalmente, a sua compreensão não deve ser essa jamais. Por quê? Primeiro, por que você ama mais o seu filho? Porque o seu filho é seu, é o meu filho. Aí já começa logo... já começa logo o sentido de posse. E por que você não ama mais o seu marido? Porque ele talvez seja meu. Ele foi primeiro da mãe dele, porque ele foi filho. Ok. Agora está você, ela conclui, você, o seu filho e o seu marido no automóvel e tem um acidente e os três desencarnam. Lá no plano espiritual, de novo, uma reprogramação reencarnatória. E aí, quem era seu filho, agora vai ser seu marido. E agora, quem você ama mais? Seu filho ou seu marido? Quando eu ouvi isso, eu me assustei. É só você ampliar a lente um pouco que se perde inteiramente a nossa fala, os nossos argumentos, mas o sentimento continua valendo. Porque na verdade ela ama os dois. Nós é que trazemos uma medida aqui para mensurar no nosso terra a terra. E aí meu marido pode me trair, meu marido às vezes me aborrece, meu marido é isso, meu marido é aquilo, aí eu deposito mais no filho, que esse é meu. Essa é a nossa compreensão. Ronaldo, aí vai uma questão, quando você fala que na programação reencarnatória, ela pode ser filho, ela pode ser filha, e entra aquela outra questão de quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se os espíritos têm sexo. Aí ele diz que não como a gente conhece, né? Aí nessa circunstância eles podem estar lá, quem é mãe pode vir como filho, e quem é filho pode vir como mãe. Quer dizer, aí já muda a questão do sexo também. Exato. Ela coloca esse exemplo só para a gente compreender do ponto de vista que a doutrina espírita traz para nós. Que tanto pode o que você falou, como pode o que eu falei, como pode não se encontrar mais, enfim. Mas ela só trouxe porque há uma possibilidade de vir revertendo posições, ou invertendo posições. Quem foi filho pode ser mãe. Conversando com meu filho, que eu amo tanto, dias atrás, eu achei importante a compreensão dele. Eu fui conduzindo um raciocínio com ele, ele disse assim: ah, pai, quer dizer então que de acordo com a doutrina espírita, eu posso ser teu pai no futuro? Aí eu falei, se for necessário para nós, pode. A doutrina diz que pode. Aí ele disse assim, me aguarde. Ok, então, Ronaldo, nós temos aqui alguém que está querendo nos fazer uma pergunta. Olá, quem é? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isabela. E me surgiu um questionamento. A gente fala sobre essa coisa de amar o próximo, mas a gente vê tantas pessoas com dificuldade de praticar o próprio auto-amor, né? E Jesus disse amar o próximo como a si mesmo. Como conseguir exercitar isso quando às vezes eu não consigo exercitar o amor para comigo mesmo? Ou quando eu tenho um auto-amor equivocado, muito material? Como conseguir praticar isso com o próximo, ter boas ações quando eu não consigo ser boa às vezes comigo mesma? Essa linha é muito tênue, eu acho, entre você... O que a gente define de auto-amor e aí para partir para o egoísmo, por exemplo. Mas nós devemos nos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. No 4º Congresso Espírita do Rio de Janeiro, o Haroldo traz uma fala importante, nos orientando, nos convidando a cuidar do nosso corpo, a cuidar da nossa saúde, como a gente se alimenta, a quantidade de horas que a gente dorme, como a gente se relaciona com o meio ambiente, para poder a gente ficar inteiro, aspas, para poder receber as emanações boas ou não que virão dos outros. E aí ele faz um alerta que diz que, especialmente nesses tempos de transição, está havendo uma corrida. E aí ele diz que as pessoas estão deixando de existir antes mesmo de desencarnar, são riscadas do mapa. Tal é o desespero, é a loucura, e correndo para a própria morte. Naturalmente ele está falando da incidência do suicídio, que é muito grande. E por que isso acontece? É porque nós estamos, segundo ele mesmo,
perdendo o endereço de nós mesmos. Aí eu espero que alguém que me ame venha cuidar de mim. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Não tem essa história de que um é metade do outro. Não sei. Nós todos somos inteiros, eu acho. Tanto é que tem uma dica para nós aí, ó. Ao nascer e ao morrer. Nós viemos, tem gente que nasce, tem gêmeos aí, né? Mas ao nascer você está sozinho e ao desencarnar também. A trajetória, aí você constrói amizades e inimizades, você resgata algumas coisas, você tem crédito, enfim, é um caminho a percorrer. Mas nós somos, só para a gente ter uma referência mais ou menos, que somos nós, como diria a Madre Teresa de Calcutá, somos nós com nós mesmos e depois nós com Ele, com Deus. Aí as pessoas que a gente ama e que nos amam vão só complementando. Porque assim, ó, uma família, por exemplo, que tem, vamos imaginar aqui uma família, um pai, uma mãe e 4 filhos. Nessa família tem 2 filhos que são desviados mesmo, digamos. Mas o pai e a mãe se amam e amam os outros 2. E a nossa compreensão é de que os outros que estão dando trabalho, entre aspas, estão atrapalhando. Não é. A sabedoria divina coloca todo mundo ali para quê? Porque assim, ó, quando eu sou amado e amo também, e aparece alguém na relação, nos compromissos assumidos, que a gente não lembra, é para que a gente possa, através de quem me ama, me abastecer, eu também me amando, estou abastecido, para que eu possa orientar, assistir e amparar aquele que foi colocado junto conosco. Aí pode ser irmão, aí de novo pode mudar a relação, é uma configuração. Pode ser irmão, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser cunhado, o que for que estiver na nossa relação. Pode ser alguém da nossa convivência religiosa, inclusive. Que até aqui na nossa religião tem gente que quando deixa de ser presidente do centro entra em depressão. Temos que ter cuidado com essas coisas. Nós temos que amar a doutrina. Não é a casa e nem tampouco o cargo. A casa talvez um pouco, porque nos acolheu, mas o cargo jamais. Não estou dizendo que estou isento disso não, mas não devemos fazer. Se acontecer comigo, está errado do mesmo jeito. E vou procurar então melhorar e, enfim, crescer. Ok, então, vamos então para mais uma música. E na volta dessa música, nós vamos aproveitar tudo que foi dito e que nós sejamos bem mais direto para dizer ao nosso público o porquê eu devo amar o meu próximo, de exemplos mais diretos. Tá? Tudo bem. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Muito bem, estamos de volta e com o nosso companheiro Ronaldo para que ele possa fazer aquela finalização, como a gente tinha dito antes do intervalo, antes da música, e que ele dissesse para nós mais diretamente exemplificações de por que devo amar o meu próximo. É com você, Ronaldo. Mesmo com o raciocínio egoísta, vamos lá. Exatamente. Lembra daquela passagem? Mesmo com o raciocínio egoísta, só um pedacinho, a gente ainda é assim. Então, para que a gente possa se modificar, eu acho que também a gente precisa ter a compreensão sobre esse egoísmo que a gente tem, não é não? Precisamos ter lucro sobre o amor, senão não amaremos. Mas vamos lá. Aquela passagem do Chico, que ele estava com raiva da senhora lá que deu veneno pro gato dele ou pro cachorro, enfim. E que ele foi orientado pelo Emmanuel a procurar saber o que ela precisava, o que ela mais precisava e a dar de presente para ela. Veja, ele estava se sentindo ofendido, do nosso ponto de vista, com toda razão, mas o Emmanuel, que tem uma compreensão de amor já muito além de nós, deu a seguinte orientação para ele: procure saber o que ela mais precisa e dê para ela de presente. Ele procurou saber, uma máquina de costura, se não me engano, comprou com muita dificuldade do ponto de vista financeiro, com o salário dele, e doou essa máquina para ela. Então, o Emmanuel faz a associação de que quando ela abraçou ele para agradecer, as emanações do coração dela para ele, é de que ele não gostava, vamos lembrar, que ele não gostava, mas ele teve que, por força das circunstâncias e da orientação, e também por causa da sua capacidade já, senão não teria feito, mesmo com a orientação do Emmanuel, mas ela abraçou e emanou aquelas boas energias. Então, vamos amar as pessoas, vamos abraçar as pessoas, tal como foi dito na reunião mediúnica em Açailândia. Vamos deixar que ouçam o nosso coração e vamos ouvir o coração de quem a gente ama e de quem a gente não ama também.
Porque no mínimo a gente vai ter, com as nossas boas ações e boas atitudes e amando a todos, nós vamos ter no mínimo boas emanações e bons fluidos direcionados para nós, para que nós possamos inteiros então, e aí amar cada vez mais. Isso nos fortalece, isso é um lucro para nós, não é? Do que a gente mergulhar em sentimentos de vingança, de ciúme, de posse, enfim, é melhor que busquemos cada vez mais a conexão com as energias que nos fazem praticar as ações do amor. E se o fizermos, vamos encontrar, certamente. Ronaldo, muito obrigado então por essa explanação belíssima que você nos trouxe, para que a gente possa também estar pensando um pouquinho mais sobre essa questão do amor. Porque todos nós estamos aqui para isso, a gente tem que aprender a amar a si próprio e amar ao próximo. Mas é um caminho de mão dupla. Se eu não aprender a me amar, eu vou aprender a amar meu próximo de que maneira? Então, começa tudo em mim. E as ações quem tem que tomar, as iniciativas quem tem que ter, sou eu. Então, Tati, vamos para a nossa Casa Espírita, para que o nosso amigo Ronaldo possa falar dos trabalhos da Casa Espírita que ele frequenta. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Ok, Ronaldo. Diga para nós as atividades da sua casa, quais são os trabalhos que vocês têm, os dias de palestras públicas, tudo para que a gente possa ter e o nosso público possa chegar até lá. E o endereço da casa. Eu frequento a Sociedade de Estudos Espíritas Ismael, que fica na Rua de Santaninha, número 112, que esse espaço físico lá abriga também a Federação Espírita do Maranhão, a FEMAR, e o Centro Espírita Maranhense. É lá. O nosso trabalho especificamente da Sociedade de Estudos Espíritas Ismael, vamos começar por segunda-feira. Segunda-feira nós temos palestra pública às 17 horas, seguido de passe. Terça-feira, nós temos um plantão para atendimento fraterno das pessoas que chegam, de 9 às 11 da manhã. À tarde, ainda na terça-feira, às 17 horas, nós temos o estudo do Evangelho. É uma roda de conversa, já existe há muito tempo esse estudo, algumas pessoas lá lendo o Evangelho e comentando. Em seguida, 18 horas, Educação dos Sentimentos. É um estudo muito bom também, de muito aprendizado e de muito amor, recíproco. À noite, ainda na terça-feira, nós temos várias turmas de ESD, lá na casa. Quarta-feira, às 9 horas da manhã, palestra pública, seguido de passe. 16 horas, Projeto Caminhos. É um projeto que acolhe as pessoas ou as pessoas que são levadas através, apenas leva o nome às vezes, porque lá vai muita mãe, às vezes vai muita namorada, buscar ajuda e buscar orientação para alguém que está em casa, porque nós acolhemos as pessoas que têm ideação suicida, que são dependentes químicos e que têm depressão. É uma roda de conversa também, seguida depois de um passe específico. É um trabalho que começou tem uns 4 ou 5 anos, que no formato, primeiro na idealização da implantação, porque na verdade esse trabalho é um trabalho que começou por Vânia e Renner. Renner de Uberaba e Vânia de Teresina, no Piauí. Na hora de implantar no Maranhão, na Sociedade de Estudos Espíritas Ismael, eu confesso que eu fiquei imaginando, isso não pode dar certo. Porque eu imaginava assim, vai chegar um drogado aqui, vai chegar um depressivo bem profundo, enfim, e aqui não vai dar muito certo. Mas não, a espiritualidade já tinha, como em todos os trabalhos, programado como ia acontecer. O fato é que nós começamos com 6 ou 7 pessoas na mesa, 6 ou 7 pessoas que eu falo, para conduzir. E 1 ou 2 que vinha ser assistido. Hoje, nós mudamos um pouco o formato, como se dá no salão, nós temos em média 25, 28, chega a 35 pessoas no salão e nós continuamos um grupo de 6 ou 8 para atender. Então é uma conversa fraterna, sempre baseada nas obras da Joana,
Hoje nós estamos lendo O Ser Consciente, já passamos por Conflitos Existenciais, enfim, algumas obras da Joana. Sempre a obra da Joana que a gente aborda lá no salão. É um trabalho de um belíssimo resultado e que lá eu vejo contemplado a ação que nós podemos falar do sentimento delicado que nos dá a compreensão de que é o amor. Mãe que vai lá buscar socorro para o marido que não quer ir ou que tem vergonha, enfim, namorada que vai buscar para o namorado, a própria pessoa que está com depressão ou com ideação ou dependente, já foram lá, alguns continuam indo. Então é um trabalho muito acolhedor e de muito amor, eu acho, muito bom. Quinta-feira, palestra pública às 19h30, seguido de passe, sempre as palestras seguidas de passe. Sexta-feira, não temos trabalho na casa, tem o Maranhense que tem reunião mediúnica. Sábado, temos o trabalho das idosas às 9 horas da manhã. Já existe há bastante tempo também. Hoje nós temos em média 60, 65 idosas cadastradas. O comparecimento é em torno de 48 a 54, sempre um trabalho muito bom também, de muita energia. À tarde, 15 horas, evangelização. E desde tem uns 2 anos mais ou menos, que a evangelização era só a partir de 2 anos. Aí a Rosalina implantou, que é a coordenadora da evangelização de lá, evangelização de quem vai encarnar ainda, digamos assim, porque uma senhora foi para lá grávida. E aí começou a participar da evangelização e a criança nasceu e está lá. Então, evangelização de bebê é o termo, na verdade, a ser usado. Evangelização de bebê, a sociedade lá já pratica há mais de 2 anos, eu acho. Um trabalho muito bom. E aí tem de jovem, tem de criança, tem de bebê, tem de criança, tem da juventude, enfim. E paralelo a esse trabalho, portanto, sábado, no mesmo horário, das 15 às 16h30, 16h15, tem um estudo que inicialmente foi chamado Estudo de Paz. Porque mudou a configuração familiar, inclusive, nós também resolvemos contemplar a família lá. Então, é o estudo da família. Aí pode ser a sogra, pode ser a avó, pode ser o avô, pode ser o tio. Quem levar a criança é convidado ao salão para estudar conosco. É um estudo muito proveitoso e muito bom também. Grupo Família, que a gente chama lá. Estudo da família. Esses são os nossos trabalhos. Domingo só tem reunião mediúnica. Ok, então. Todos convidados que serão recebidos com amor e com carinho lá, viu? Ok, então. Muito obrigado pela sua presteza, por estar aqui com a gente nesse programa, que, como diz Chico para nós, a maior graça que a gente pode fazer com a doutrina é a sua divulgação. Vocês fazem na casa, a gente está tentando fazer aqui com esse grupo que foi criado por nós, chamado Divulgar a Doutrina Espírita, e a gente tem tentado nesse programa e mais para frente com outras ações trazer mais informações a que as pessoas precisem para alcançar a nossa doutrina. A nossa doutrina, sim, porque a gente já está aqui dentro dela. Não que a gente seja dono dela, mas que a gente participa junto com todos os outros. Muito obrigado, então, Ronaldo. E só para não sair do Evangelho, e de novo contemplar um pouco do nosso orgulho, que ainda guardamos, lá no Evangelho diz o quê? Afirma para nós: uma atitude ou um ato de amor anula uma multidão de pecados. De novo, um lucro para nós. Obrigado pelo convite. Ok, muito obrigado. Você ouviu o que é o Espiritismo? Um oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37.